Paz e graça, como é que você tá? Que Deus venha abençoar a sua vida. Olha aqui, Pastor Raul, mais uma vez, para a gente continuar nosso estudo sobre os nomes de Deus. Continuo usando o caderninho preto do pastor. Ó, tô começando um novo. Você achou que o caderninho preto era para marcar, né, o que os alunos do seminário faziam de errado, né? Vamos falar mais um pouquinho dos nomes de Deus, vamos falar mais um pouquinho do nome geral de Deus. A gente viu no último vídeo a questão do nome geral de Deus se transformar numa importantíssima ferramenta de defesa da nossa fé e, com isso, uma ferramenta também para evangelizar. Né? Porque a pessoa, Deus é uma energia. Não, você tem como mostrar, usando o nome de Deus, você tem como mostrar que Deus existe, né? Que Deus é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia elétrica, nem energia solar, entendeu? Então, você tem como provar tudo isso. Só apenas com Provérbios, a gente está vendo apenas Provérbios 18, 10. Bom, era totalmente comum no Oriente nunca considerar um nome como uma palavra comum. Então, o nome da pessoa nunca era considerada no Oriente uma palavra comum. Olha só, lembra que essa série aqui nós vamos ver a prática. Nós vamos ver a prática do uso dos nomes de Deus. Como a gente vai ter os nomes de Deus em prática nas nossas vidas. Nós vimos que um dos usos do nome geral de Deus é o quê? Apologética, evangelismo, é ferramenta para apologética e evangelismo. É você aprendendo as doutrinas cristãs, você está apto para evangelizar. Agora a gente vai ver outro aspecto. Um nome, Raul, o seu nome, não é algo normal, não é uma palavra qualquer, mas o nome era considerado como uma expressão da coisa representada por esse nome. Por exemplo, não era Raul apenas para ser filho do Raul. O Raul Bolota filho, eu mesmo, exatamente. Sei que você está rindo, pode rir aí do meu nome, você não está tocando no ungido. Meu nome é Raul Bolota filho. Então não é porque o meu nome era Raul Bolota filho e meu pai chamava Raul Bolota apenas. O nome tinha um significado atribuindo àquela pessoa características específicas, mostrando as características ligadas ao nome. Então, Simão Pedro, o pescador, Levi, o cobrador de impostos. Percebe? Em Provérbios 18 nós temos isso também. Então, o que acontece? O nome ele era visto como uma representação, tá? Davi, aquele segundo o coração de Deus, tá certo? Então, em Provérbios 18:10, vamos voltar para Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está o quê? Seguro. O que é uma torre? Se você pegar principalmente na Escócia, quando você viu, não sei se você assistiu Highlander, ele morava numa torre. Um dos primeiros tipos de castelo era apenas uma torre alta, porque quando os ladrões, os inimigos vinham atacar, eles subiam do alto da torre e lá ficavam mandando flechada para os caras, entendeu? Tinha um fosso embaixo e ninguém conseguia invadir. Então, e aí nós temos depois com o castelo, você tinha o muro, e você pode ver que nos cantos do muro você tinha a torre redonda. Por quê? Eu tenho o muro, ó, vou pôr aqui, imagina que você tá vendo, que a gente está vendo de cima. Eu tenho o muro, aí aqui eu tenho duas torres circulares. Então imagina o seguinte, se eu estou aqui no canto, eu só consigo atirar para cá e para cá. Se eu tenho uma torre redonda no canto, eu faço isso aqui, ó, para atirar. Eu não atiro só para cá e só para cá, porque é uma posição avançada nos cantos. Como, por exemplo, se fossem dois quadrados, também daria, porque você atira do canto e você atira da lateral. Então, quando as pessoas entram aqui no muro para atacar, a torre aqui do canto consegue atirar daqui, atacar o inimigo por trás, em cima do muro por cima e da torre por cima. Então, o que? O Senhor é torre forte. O nome do Senhor é torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O que era a torre? As pessoas se acolhem dentro das torres para serem protegidos. Então, isso que você tem que entender. Então, aqui a gente vê a Bíblia mostrando o nome de Deus. Qual é o nome de Deus citado aí? Torre forte. Deus, torre forte, é um dos nomes de Deus. Nome geral de Deus. Deus, torre forte. É o quê? Ele cuida de nós. Eu olho para os montes de onde me virá o socorro. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia no Senhor. Quanto nós temos isso? É o quê? Nos
protegermos dentro da torre. Então nós temos ideia de que Deus é a torre forte. O que é uma torre forte? Ela é toda poderosa para defender, para cuidar, para prover. Dentro da torre forte, você tinha estoque de alimentos, você tinha estoque de armamento. Então Deus é a torre forte. Então você percebe, olha o uso prático, ele vai me tranquilizar, porque o meu Deus, está escrito na palavra dele que não mente, que este Deus é torre forte. Este Deus cuida de mim, este Deus me protege, este Deus me supre. Esse é mais um ponto. O nome de Deus aqui nos tranquiliza, o nome torre forte. E também no Oriente Antigo, saber o nome de alguém era ter poder sobre essa pessoa. Peraí, de onde vem isso? Daí a gente entende que os nomes dos diversos deuses eram usados nos encantamentos e nas orações dos pagãos, com o homem exercendo poder sobre esses deuses. Antigamente, os fabricantes de ídolos, as pessoas entendiam que saber o nome daquele deus dava às pessoas autoridade sobre esse falso Deus. Então, daí vem o sentido de orar determinando. Então, se o cara sabia o nome Astarote, ele orava entendendo que Astarote tinha que fazer as coisas para ele. E sim, o poder desses deuses pagãos, segundo eles, estava nas estátuas. As estátuas são sagradas. Como a igreja papista hoje, olha só. A pessoa vai lá na igreja papista para orar, ela põe a mão no santo e beija. E dá um beijo no santo. Sim, ela entende que aquele santo tem poder. Olha a história da padroeira deles lá. Quando encontraram a imagem no rio, começou a dar peixe, segundo eles. A lenda diz isso, do suposto milagre da mulher, da estátua. É a estátua que tinha poder. Olha as mulheres solteiras que tem o santo lá. Elas pegam a imagenzinha do santo e põem o santo de ponta cabeça na água até desencalhar. Eu conheço gente que fez isso, está encalhado até hoje. Até desencalhar. Tá vendo? Por quê? Porque sabe o nome do Benedito. É o Benedito? Coloca aí nos comentários para mim se é o Benedito, que é o santo casamenteiro lá. Café para o santo. A oferta é para quem? Para aquela imagem. Entendeu? E aí a gente traz agora aqui para nós, a gente tem outro aspecto bem importante para a gente ver, que é o quê? Essa coisa de saber o nome do Deus, é daí que vem a doutrina herege do determinismo, que falsos pastores, falsos mestres pregam hoje. Determine sua bênção, determine sua cura. Você não determina nada. Porque essa questão de saber o nome do Deus e ter poder sobre esse Deus é uma prática pagã, não cristã. Determinar algo e Deus tem obrigação de fazer. Vem de onde? De saber o nome desse Deus. Olha só, para a gente entender. Ou seja, se um herege vier com essa história, não, determina a sua cura, determina a sua bênção. Você já sabe, não sabe? Você já sabe que está errado. Você já sabe que isso vem de saber o nome. Determine em nome de Jesus. Que a Bíblia fala, né? Se pedir em nome de Jesus. E as pessoas tiram essa palavra isolada, arrancam do resto da Bíblia e pegam só esse trecho. Só que esse trecho, para falar em nome de Jesus, esse trecho tem muita coisa ligada para que isso aconteça. Tem muitas condições que estão na Bíblia. Então você determina em nome de Jesus e vai acontecer. Não vai, porque isso é prática pagã. Outra coisa, em nome de Jesus, Deus vai mudar essa situação. Olha só, em nome de Jesus. Ou seja, eu dei a ordem para Deus, em nome de Jesus, mudar a situação. Isso é prática pagã. Então, pastor, mas fala na Bíblia para a gente falar, para a gente orar em nome de Jesus. Exatamente. Fala porque era um costume geral no Oriente, que os pagãos usavam isso de uma maneira errada. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu estou trabalhando como servo. A oração correta, eu vou usar o nome de Jesus, me colocando como servo de Jesus e não de ter poder sobre Jesus, que tem uma diferença muito grande. No momento em que você ora e você acha que a tua oração vai fazer Deus mudar de ideia e te abençoar, tá entendendo como a coisa não bate?
você está errado. Agora, se você está orando, se colocando como um servo de Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus para te servir, Senhor. Percebe a diferença do tom? Tem uma diferença muito grande. Então, a oração correta, você se coloca à disposição do Senhor e Salvador. Você só se coloca à disposição do Senhor. A oração errada faz o quê? A oração errada, a oração pagã, a oração herética, ela quer colocar o Senhor como empregado, como funcionário. Aí não vai dar certo, não vai funcionar. Então entendemos que o nome geral de Deus é a sua autorrevelação, é um título dele, não como ele é na profundeza, porque a profundeza de Deus a gente cai no que nós falamos no último vídeo. Qual é a profundeza? Coisas que nós não sabemos e não temos capacidade de entender, entendeu? Não como ele é na profundeza do seu ser divino, mas como ele se revela nas suas relações com o homem. Mas sim, esses nomes é o título dele de como ele se revela a nós, o que ele escolheu mostrar para nós. O nome não mostra todas as suas características e atributos, mas mostra a sua revelação com o homem. Revela o que precisa ser revelado. Então, para nós, o nome de Deus é dividido em muitos nomes que revelam o grandioso ser de Deus, e nós vamos ver nos próximos vídeos. Percebe a aplicação da palavra de Deus? Só hoje nós vimos o sentido do quê? Que entendendo o nome de Deus, nós temos uma das coisas que o nome de Deus deve nos passar é tranquilidade e confiança nele, que é nosso protetor e provedor. Da outra maneira, entendendo o nome de Deus dentro do contexto histórico, olha só, como era a história da época? Na história da época, eles achavam que se soubessem o nome da divindade, tinham influência sobre essa divindade. Entendendo essa questão, a gente entende que determinismo é pecado, que achar que vai mudar a vontade de Deus é pecado. A gente entende tudo isso só analisando o nome de Deus, conhecendo também a cultura da época. Por isso que na formação completa em teologia, aqui no seminário, a gente ensina para você, antes de chegar na matéria de exegese e hermenêutica, que é a parte de extrair e interpretar o conhecimento bíblico, você vai aprender a história da igreja, a história, a cultura da época bíblica, o que estava acontecendo no mundo na época de Jesus, o que estava acontecendo no mundo inteiro em tal época. Você aprende tudo isso para você ter uma bagagem cultural, para você poder fazer uma análise correta da Escritura. Por isso que é muito importante você aprender teologia e entender que teologia aqui não está para sobrepor nada que Deus falou, muito pelo contrário. Tá? A teologia está aqui para manter você no trilho certo, que é a Escritura dentro do seu contexto. Amém? Se você quiser estudar com a gente, link está aqui na descrição e no QR Code aqui na tela. Te espero lá na área do aluno. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.